Muito obrigado. Muito obrigado. Podem se sentar. A oração é a chave para se construir uma personalidade cristã. A oração é a chave para se construir um lar feliz e a oração é também a chave para um grande avivamento. Todos os dias, como alguém que tenta respirar, eu tento, através da oração, receber mais unção do Senhor. Pois para mim, para o desafio do meu ministério, eu preciso de bastante unção, da paz de Deus, da sabedoria de Deus, entendimento de Deus, conhecimento de Deus. E para receber esse tipo de paz, alegria e poder, eu tenho que orar. Sem orar, não tenho como receber essa unção da parte do Senhor. Então eu fico desesperado todos os dias. Sou uma pessoa que busca a Deus. Se eu não oro, não consigo conduzir minhas tarefas, porque ando sob muita pressão e estresse. Que meu coração dispara e eu perco a paz. Então, eu não tenho alegria, força e poder para conduzir a obra de Deus. As pessoas me perguntam que tipo de pressão você tem. Bem, todos os dias eu cuido de 750 mil membros da nossa igreja. O auditório principal acomoda 12 mil pessoas e temos 20 igrejas satélites. Cada uma delas tem de 5 a 10 mil membros. E eu prego a elas simultaneamente nas congregações por satélite. E também temos uma igreja-mãe com outras 15 igrejas satélites, com 10, 12 mil membros, e eu divido a igreja com o meu associado. E ele toma conta da igreja. Então estamos conduzindo o ministério. Principalmente através de televisão por satélite. Nos conectamos ao satélite e, através disto, pregamos para as 20 igrejas satélites e para 160 congregações por toda a Coreia e para igrejas no Japão. Também temos 300 casas de oração para as pessoas deficientes que não podem ir para as igrejas. Então fizemos 300 casas de oração próximas a essas pessoas. De 50 a 300 pessoas frequentam as casas de oração, com um culto simultâneo por satélite. Além disso, também temos a transmissão pela internet. E muitos casais jovens ficam em casa assistindo o culto pela internet, pois temos um estacionamento para apenas 5 mil carros. Então, não conseguimos acomodar mais do que isso. Os casais jovens com filhos pequenos, que têm dificuldade de encontrar vaga no estacionamento, ficam em casa e assistem o culto pelo sistema da internet. Depois de assistirem o culto, eles enviam dízimos e ofertas apenas clicando. Mandam dízimos e ofertas com cliques. Eu acho que não tem como eu visitar todos os cristãos e fazer aconselhamento e orar por eles. Muitos fazem viagens de negócios ou ficam doentes. E todos querem meu contato pessoalmente. Mas eu não consigo. Então, eu encontrei um modo.
Todas as manhãs eu vou e fico 2 horas pela internet. E eles me mandam mensagens e eu respondo. E pela internet eu oro, eu aconselho e prego para eles. Aí temos uma ótima comunhão e visita aos lares pela internet. E Deus tem nos dado um ótimo instrumento nesta era, para usarmos para propagar o Evangelho de Cristo. Atualmente, eu quase não visito os lares. Claro, eu não tenho tempo para fazer isso, mas pela internet, todas as manhãs, por 2 horas, eu dou conta de toda a visita no lar e aconselhamento. E eu oro para os doentes pela internet. Além disso, eu sou muito pressionado a supervisionar a oração no monte, que chamamos de cidades de oração. Temos uma enorme cidade de oração, um auditório para 7.000 pessoas. Também temos dormitórios e refeitórios e tudo mais. Diariamente, mais de 3.000 pessoas estão jejuando e orando. Então, eu tenho que supervisionar e organizar tudo isso. Além disso, temos um grande trabalho social. Uma escola técnica para jovens menos favorecidos. Recolhemos eles das ruas e a polícia os envia, homens e mulheres, e nós os limpamos, colocamos em dormitórios e damos a eles educação técnica para que eles possam se desenvolver. Eles têm cursos de mecânica, programação, desenho de arquitetura, cabeleireiro, cozinheiro, tudo. E quando eles se formam em nossa escola técnica, se tornam jovens decentes, bons cristãos e saem como bons cidadãos. E há também um peso e uma pressão para levantar fundos, para alimentá-los, vesti-los e educá-los. Também trabalhamos com uma casa de idosos e uma casa de demência senil. Muitos são idosos e precisam de ajuda, e as pessoas estão abandonando essas pessoas nas ruas. Então, nós os recolhemos, damos banho, cuidamos deles para que vão para o céu também. E para fazer isso, eu também preciso de muito dinheiro. Também operamos com o Jornal Cristão Diário, que tem uma tiragem de milhões de exemplares. E não é fácil publicar um jornal diariamente, pois o presidente, os deputados, os empresários nos ligam pedindo para colocar artigo, para tirar artigo. Muita pressão vem de todos os lados da sociedade, mas nós nos firmamos em padrões cristãos e não nos comprometemos. Tem sido um grande testemunho cristão através do Jornal Diário. E publicamos as maiores revistas cristãs e o Jornal Semanal da Igreja. Ainda temos a Universidade Hansen, que minha esposa é responsável, para 3.000 alunos. E a Universidade Cristã Bethesda. E vou dizer, o orçamento é enorme e tenho que levantar fundos para livrar minha esposa da dor de cabeça. E temos igrejas no exterior. São 400 igrejas nos Estados Unidos. Na verdade, abri 600 igrejas na América com os japoneses. E 200 delas se tornaram rebeldes nos últimos anos, o que nos deixou com 400 igrejas de japoneses. E há mais de 100 igrejas na Europa, 50 igrejas no Japão, na China, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malásia, Indonésia.
Austrália, Nova Zelândia e países da África e em todo o mundo. E para isso enviamos 600 missionários por todo o mundo. E eles mandam mensagens pedindo para enviar mais dinheiro para a obra. E tremo quando recebo cartas dos missionários. Me pedem veículos, casas, dinheiro para a educação e tal. É uma pressão tremenda. Também temos uma linda universidade no Cazaquistão. É um país islâmico, mas nós construímos uma linda universidade cristã. Por um erro do governo, deram a permissão para a universidade cristã entrar no país. E muitos muçulmanos da Arábia Saudita e Oriente Médio estão tendo educação. Se matriculando na escola para estudar programação e estudos técnicos e etc. Naturalmente, quando terminam o curso, eles se tornam cristãos. E nós louvamos a Deus. Estamos publicando muitos materiais para a escola bíblica dominical. E para líderes de células. Temos mais de 5.000 líderes de células e eles são pessoas que precisam de ajuda. São homens e mulheres comuns. São bem treinados e abrem suas casas e reúnem 5 pessoas. E tem cultos toda semana. E essas células se tornam uma célula distrital. Eles fazem de suas próprias casas uma casa espiritual para a reunião de célula. Eles se tratam pelo primeiro nome e têm um relacionamento mais pessoal, pois quando vão para a igreja são apenas mais um número. Se sentem sozinhos e desamparados, mas quando participam das células, se tratam pelos primeiros nomes e recebem cuidado. Assim, o ministério das células é maravilhoso. Sem isso, não sei se conseguiria tomar conta dessa grande quantidade de pessoas. Lá temos publicado muitos livros para os líderes de célula. Temos também um grande sistema de educação para os membros das igrejas, escola para os jovens, para os recém-casados, para os maridos, para as esposas, para os idosos. Temos vários degraus de escolas para estudar constantemente educando as pessoas. Para isso, temos uma instituição de estudos do Evangelho Pleno, com cerca de 20 profissionais PhD que estão por conta dessa educação. E mais do que isso, temos a comunhão dos empresários, uma maravilhosa comunhão. Um dos líderes vai falar depois de mim, eu acho. 50.000 empresários e muitos deles são milionários. É lindo, maravilhoso. Todos eles servem a Deus com missões. Temos a missão americana, europeia, chinesa, sul-americana, islâmica, africana, missão para os artistas, para os estudiosos, para a polícia, para os professores, para os bancários. Temos muitas missões e todos esses ministros que pertencem a cada missão oram por eles, ensinam e recebem ofertas deles. É incrível. A comunhão dos empresários é uma organização enorme. E temos uma operação não governamental a boas pessoas. Através dela, estamos ajudando muitas pessoas na África. Enviando muitas roupas, comidas, remédios para a África, Ásia e Coreia do Norte. Até agora, na Coreia do Norte, 3 milhões de pessoas têm morrido de fome.
E neste ano, 5 milhões morrerão de tuberculose por causa de má nutrição. Aí pensamos no líder que não está cuidando do povo. O primeiro-ministro da Coreia do Norte pensa apenas em militarizar o país. Ele gasta milhões para desenvolver mísseis e bombas atômicas. Ele não se importa com a morte das pessoas. Eles não têm direitos humanos nem liberdade para viverem no país, especialmente para os idosos e as crianças. Eles precisam de uma licença para irem de uma cidade a outra. Os jovens podem se locomover livremente para conseguir comida, mas os idosos e as crianças não podem sair. Ficam ali e morrem de fome. Então, através da nossa ONG Boas Pessoas, nos esforçamos para enviar roupas, comidas e remédios. Neste ano, planejamos enviar 10 milhões de dólares em remédios para tuberculose. Temos uma linda organização, a Churchill Growth International, de igrejas. Através dela, convidamos milhares de ministros pelo mundo para virem para a Coreia do Sul, para compartilhar do segredo e dos princípios do crescimento da igreja. Com isso, temos desenvolvido um enorme círculo de amizade entre pastores bem-sucedidos. Assim, como tenho que conduzir toda essa igreja, eu preciso de uma unção especial. E paz de espírito, força e sabedoria. E onde eu consigo tudo isso? De joelhos. Normalmente, eu oro 5 horas por dia esperando no Senhor. Ultimamente, tenho ficado um pouco preguiçoso. E meus joelhos estão doloridos. Então, eu só ajoelho e oro por 3 horas. Mas, na verdade, eu passo cada instante em clima de oração. Constantemente pedindo a Deus para me ungir, constantemente lutando contra os impedimentos do diabo e, através da unção de Deus, eu consigo conduzir essa obra. E Deus me mostrou o caminho da oração. Muitos me perguntam, como você consegue orar por 5 horas? O que você fala? Através de uma conferência do grupo, em que convido muitos pastores americanos a orar, eu os levo para o monte de oração e os conduzo a um quarto de oração e fecho a porta e digo, vocês não podem sair deste quarto antes de orar por 1 hora. Vamos começar. Depois de 5 ou 10 minutos, esses pastores, eles oram fervorosamente, mas depois eles sentam e apenas dizem, aleluia, aleluia. Porque eles não aprenderam as técnicas de oração. Precisamos de técnicas de oração. Um soldado que se alista em um campo de treino, ele aprende as técnicas de luta. Um soldado não se torna soldado sem receber treinamento. Então, precisamos de treinamento na oração. E precisamos aprender técnicas. Deus tem me ajudado a desenvolver muitas técnicas. Eu chamo de curso de oração. Um curso de 30 minutos de oração, curso de 1 hora de oração, curso de 2 horas e 3 horas e o curso de maratona de oração. Você consegue orar o tempo todo e ainda ter muita coisa para falar. As pessoas normalmente ficam sem palavras ou ficam cochilando e não conseguem ficar orando. Parte 2. Introdução e o altar. A oração mais importante é a oração do tabernáculo. Eu preciso orar efetivamente para poder receber. Eu preciso orar, pedir a unção e preciso pedir a Deus que me dirija. Quando eu estava pregando em Taiwan,
em 1/1000 de segundo, Deus me deu a revelação sobre a oração do tabernáculo. Desde então, há décadas, eu tenho orado nesta oração. Sempre que termina a oração do tabernáculo, eu recebo unção suficiente para levar o fardo daquele dia. Ela é tão eficaz, tão preciosa. E eu quero compartilhar esta oração. Quando os israelitas estavam no deserto, conduzidos por Moisés, Deus pediu a eles que construíssem o tabernáculo, que ele viu no monte Sinai. Quando ele o construiu, Deus ordenou que todo israelita visse e o adorasse apenas no tabernáculo. No tabernáculo, Deus habitava e se reunia com o povo. Olhando para o tabernáculo, vemos muitas coisas pelas quais eles adoravam a Deus. Mas não temos mais um tabernáculo. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo. Nosso espírito é uma alegoria do Santo dos Santos. Nossa mente é uma alegoria do lugar santo. E nosso corpo é uma alegoria do pátio. Então, nós somos o templo do Espírito Santo. Não precisamos ir para o deserto para adorar no tabernáculo. Não precisamos ir a Jerusalém para o templo de Salomão. Você é o tabernáculo. Deus habitava no tabernáculo e no templo de Salomão. Mas agora habita plenamente em você. Ele está no Santo dos Santos do seu ser, seu espírito. E o Espírito Santo opera em seu espírito através da sua mente, o lugar santo, e do pátio, seu corpo. E Deus manifesta a sua glória através de você. Como o sumo sacerdote e os sacerdotes adoravam a Deus no tabernáculo, vocês são agora os sacerdotes diante do Senhor. Cada um de nós somos os sacerdotes. Não precisamos adorar a Deus através de um representante. Nós somos sacerdotes e podemos adorar diretamente através do templo do nosso corpo, todos os dias na oração da manhã. Na minha imaginação, eu chego ao pátio e, para a medida que adentro no pátio, eu encontro o altar de bronze. Nele, os israelitas ofereciam a oferta pelo pecado. Oferta pela culpa, oferta queimada, oferta pacífica e holocausto, e assim por diante. Todas essas ofertas representam o Senhor Jesus sacrificado na cruz do Calvário. Altar é lugar de cruz. Então, na imaginação, eu me achego ao altar de bronze da cruz do Calvário e vejo Jesus Cristo. E vejo a graça redentora fluindo do Calvário. E digo, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício, pelo teu sangue, meu pecado foi perdoado. E eu fui declarado justo. E posso agora desfrutar da glória de Deus. Como cristãos, nós estamos desfrutando da glória de Deus. A glória está em nós, a glória Shekinah de Deus. Quando pecamos, vemos a glória sair e sentimos uma terrível dor em nosso coração. Mas quando restauramos nossa comunhão com Deus, experimentamos novamente a glória Shekinah que habita em nós. Então eu digo, ó querido Jesus, pelo teu sangue, meu pecado foi perdoado completamente e eu fui declarado uma pessoa justa. Então posso desfrutar desta glória em ti. Obrigado, querido Jesus Cristo. Depois eu digo, querido Jesus, pelo teu sangue, venceste o mundo e o diabo. E agora, pelo sangue, posso ter santificação e a plenitude do Espírito Santo. Eu clamo pela santificação e pela plenitude do Espírito Santo através do sangue de Cristo. Querido Jesus, pelo sangue, dá-me santificação e a plenitude do Espírito Santo. Então, eu olho mais uma vez para o Cristo pendurado e digo,
Querido Jesus, tu levaste as minhas enfermidades, as minhas fraquezas e dores. A Bíblia diz que eu já estou curado, eu estou perdoado. Há 2000 anos, legalmente falando, eu fui curado pelo teu sacrifício. E as enfermidades são ilegais, uma vez que Jesus já pagou o preço pela cura. Então, eu clamo pela cura. Sabe, muita gente só ora pela cura quando está doente. Mas se você ora antes de ficar doente, você nunca ficará doente. Então eu digo, ó Deus, eu clamo pela cura, que a cura divina venha através de mim para que eu não fique doente. E olho novamente para a cruz e vejo a redenção da maldição. Em Gálatas capítulo 3, versículos 13, a Bíblia claramente diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, se tornando ele próprio maldito, porque está escrito, maldito aquele que for pendurado na cruz. E através dele as bênçãos de Deus chegou aos gentios. E nunca viverei em um campo de espinhos. Sou uma pessoa abençoada. Jesus tirou a maldição há 2000 anos. Não estou debaixo da maldição da lei, mas debaixo da bênção do Senhor Jesus Cristo. Deus, eu sou abençoado pessoalmente, meu lar é abençoado, meu ministério é abençoado, meu trabalho é abençoado e eu sou a fonte de bênçãos para outras pessoas. E me alegro e rejeito toda consciência de pobreza. Tantas pessoas não têm sucesso porque vivem com a consciência de pobreza. Inconscientemente são controladas pela consciência de pobreza. Mas eu me livrei disso tudo enquanto adoro a Jesus. Jesus, eu fui completamente remido da maldição e da pobreza. Pois a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza você fosse enriquecido. Você foi resgatado da pobreza. Bem, não me repreenda dizendo que eu estou pregando o evangelho da prosperidade. Mas eu não posso deixar de pregar o evangelho da prosperidade, pois Jesus Cristo me resgatou da maldição e da pobreza. A sua mente está ofuscada pela consciência da maldição e da pobreza e do fracasso. A sua vida vai ficar toda cheia de maldição e pobreza. O pastor Frank me perguntou se eu poderia ensinar como se tornar milionário. Mas eu levo os coreanos a pensar em termos de ser livre da maldição e da pobreza. E prego para eles clareando suas mentes. E os faço ver a cruz de Jesus e foram resgatados em suas mentes. Como prova, ao vir para a Coreia, eu vou mostrá-los a você. São todos empresários bem-sucedidos, muito bem-sucedidos. Doam milhares de dólares para a obra do Senhor, porque Deus os tem abençoado. Não estou falando com grandiloquência. Não sou um falador, estou falando a verdade, pois eu experimentei isso em meu ministério por 45 anos. Aí digo, ó Deus, através de Jesus eu fui resgatado da maldição e da pobreza. Sou abençoado, enriquecido, abundantemente abençoado. E quero sempre compartilhar esta bênção com os outros. Eu adoro a Jesus. E olho mais uma vez para Jesus. Pelo teu sangue eu fui remido da morte e do inferno. Pela tua morte eu morri, pela tua ressurreição eu ressuscitei. E pela tua ascensão eu fui elevado para a direita de Deus. Deus, eu te amo porque mesmo que eu esteja no meu corpo físico na Coreia,
Espiritualmente eu fui ressuscitado juntamente contigo. E eu estou assentado para a direita de Deus agora mesmo. Quando eu sair deste corpo, em 1/1000 de segundo estarei para a direita do Pai. Através de Jesus Cristo, eu adoro Jesus olhando para a sua cruz. O nosso altar de bronze, e vejo a graça redentora fluindo para mim, me tornando justo, santo, curado, abençoado e ressurreto. Então, ao repetir esta oração, eu renovo a minha mente. Pois quando eu vivia como velha criatura, minha mente era tão estúpida, entupida pela maldição. Eu tinha consciência do pecado, consciência da doença, consciência da enfermidade, consciência da derrota e da morte. Minha mente estava totalmente devastada pelo diabo e pelo pecado. Mas através de Jesus Cristo, eu sou nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, eu renovo a minha mente adorando Jesus, ajoelhando diante dele, olhando para a cruz. Então, com essa oração, eu fortaleço a minha fé, eu fico forte e digo, sou justo em Jesus, sou justo, sou santo, santificado, não tenho nada a ver com as coisas imundas desse mundo. Pelas suas pisaduras eu fui sarado, sou curado, não sou controlado pela enfermidade, eu sou uma pessoa abençoada. Deus está derramando sua bênção abundante sobre a minha vida. E eu já ressuscitei com Cristo pela fé. E a glória de Deus é minha. Com essa parte de adoração, eu fortaleço a minha fé. E também ilumino a minha visão. Muitas pessoas não têm uma visão clara. Mas através da cruz eu vejo o meu novo eu claramente. Eu me vejo nessa visão a nova criatura em Jesus Cristo. Este sou eu. Este sou eu. Então eu formo a minha identidade. Muitos estão tendo crise de identidade. Muitos cristãos têm crise de identidade. Quem é você em Jesus? Eu não sei, meu pastor. Meu pastor é quem sabe. Se os cristãos saírem da crise de identidade, se tornando pessoas que Deus deseja, se tornam ferramentas nas mãos de Deus. Não temos nenhuma crise, porque pelo sangue fomos transportados do pecado para a justiça. Fomos transportados do mundo e do diabo para o Espírito Santo, para o trono de Deus. Fomos transportados da enfermidade e da doença para a saúde e para a cura. Transportados da pobreza e da maldição para as bênçãos e para a bênção de Abraão. E temos uma tremenda experiência na glória. Nós não temos crise de identidade, pois devemos ter uma identidade clara em nossa mente a todo instante. E o que vier contra a sua identidade deve ser repreendido e expulso em nome de Jesus. Muitos estão tão confusos que aceitam tudo o que vem sobre eles. Quando o diabo vier entregar o embrulho enganoso, você tem que comparar com a sua nova identidade e, se não conferir com a sua identidade, você tem que dizer, diabo, saia do meu caminho com o seu embrulho. Nunca saia assinando a entrega. Irmãos, quando o diabo entrega os embrulhos antigos, as pessoas assinam e ainda dizem obrigado, seu diabo, tchau. Então, todos os dias eu renovo a minha mente. E todos os dias eu fortaleço a minha fé e clareio a minha visão. E afirmo a minha nova identidade quando me ajoelho diante do altar de bronze e a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu vejo o seu sacrifício, eu agradeço a Jesus e o adoro. E você pode passar 30 minutos a 1 hora assim,
apenas ajoelhado, meditando sobre essa linda, maravilhosa bênção. Isso vai mudar todo o seu ânimo. Quando eu termino a oração, eu me sinto tão elevado que tenho vontade de pular e dançar. Os japoneses são muito formais. Eles são muito preocupados com a formalidade. Até as igrejas japonesas adoram bem silenciosamente. Mas quando fui ao Japão, décadas atrás, os pastores e os cristãos estavam tão felizes, estavam batendo palmas, pulando e dançando. Eu perguntei, o que aconteceu com vocês? Eles disseram, foi com o Dan Davidson. Eles se tornaram cristãos felizes, cantando, aplaudindo e dançando. E aí também peguei o jeito deles de adorar a Deus e eu tenho dançado e gritado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso tem me liberado a ficar livre para louvar, adorar a Deus. Não é maravilhoso, irmãos? Então, irmãos e irmãs, vamos nos achegar ao templo do Espírito Santo. O seu corpo através da imaginação. Entre no palácio e adore diante do altar de bronze. Parte 3. A pia, purificação. O lugar onde os sacerdotes lavam as mãos, os pés e o rosto. Antes de entrarem no santo lugar, eles fazem isso. Essa pia é feita de espelhos. Claro que eles não tinham espelho como os espelhos de hoje, eles faziam espelho com metais, eles poliam. E os deixavam brilhantes e assim faziam espelhos. E Moisés pegou tudo isso e os espelhos e fez um espelho de bronze e fez uma pia. Então, antes de entrar no lugar santo, os sacerdotes olhavam para a pia e sua imagem era refletida na pia. E arrumavam o cabelo, lavavam o rosto e as mãos. Aí chegar à pia eu vejo o meu reflexo. Se há algo errado na minha vida, ali está. Em meu coração eu vejo os 10 mandamentos, que são a minha pia. Aí eu cito os 10 mandamentos um por um. Não terás nenhum outro Deus diante de mim. Eu adoro a ti, ó Senhor. Antes de ser cristão, eu nasci e fui criado no lar que não adorava a Deus. Nossa cidade não tinha nenhuma igreja. Havia muitos templos. Eu fui criado como budista e fui treinado para entoar rezas para Buda. Diariamente o meu pai se ajoelhava, rezava e entoava cânticos para Buda. Meu pai era um budista muito devoto. Mas eu era apenas uma criança, eu seguia meu pai nas cantigas até ficar arrepiado. Mas aos 17 anos eu peguei tuberculose. Foi bem durante a Guerra Coreana. A nossa sociedade estava arrasada em caos. E vivíamos com dificuldades. Por causa de má nutrição, eu peguei uma tuberculose terminal. E o médico disse que eu viveria apenas de 3 a 6 meses. E fui para casa, não tínhamos dinheiro para fazer tratamento, nem condições de ficar no hospital. Então, eu fiquei sozinho, deitado na cama, olhando para o teto, contando as marcas e manchas do teto, não tinha o que fazer. Vomitava sangue, tinha que estar ali rezando. Eu orava para Buda, ó Buda, me ajude. Tenho sido um budista fiel por 10 anos. Venha e me toque. Eu implorava e implorava, mas nada acontecia. Finalmente, eu pensava que se Buda não podia me ouvir, o que seria de mim? Nada acontecia. Ou se ele saiu do emprego. Então eu fiquei cético diante de Buda. Incrédulo. Eu disse, Buda, eu não sei onde você está.
E eu disse: Deus, se existe mesmo um Senhor, Criador dos céus e da terra, maior do que Buda, me ajude. Em menos de uma semana, uma estudante crente me visitou. No caminho para sua casa, me ensinou e falou de Jesus. A princípio, eu estava bem rebelde, mas ela continuou ouvindo todos os dias, clamando, falando de Jesus. Finalmente, eu fui persuadido pela preocupação e carinho dela e comecei a ler a Bíblia. E encontrei Jesus. Até aquele momento, eu nunca tinha lido algo semelhante em toda a minha vida. Por causa do testemunho daquela menina, ela deixou uma Bíblia comigo e não pude mais voltar atrás. Eu li os evangelhos e pensei: essa Bíblia vai ser como uma Bíblia budista. E conhecia bem a Bíblia, mas a Bíblia era tão diferente. Ela falava sobre uma pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus me perdoou pecados, Jesus me expulsou todas as malignidades, Jesus curou os enfermos, Jesus que alimentou os famintos, Jesus que levantou os mortos, e toda essa obra maravilhosa que Jesus fez. A religião budista é muito lógica, profunda e filosófica. Mas quando eu li a Bíblia, ela era muito prática e pragmática. E eu precisava de um Deus prático, pois eu estava morrendo de tuberculose. Um dia me ajoelhei por conta da própria situação e eu disse: ó Jesus, se você é mesmo o Filho de Deus, por que não me prova isso? Sou um jovem de 17 anos, muito jovem para morrer. Você se beneficiaria bastante comigo se me curar. E tentei barganhar com Deus. Se você me tocar e me curar, eu me tornarei seu discípulo e farei qualquer coisa que o Senhor quiser e irei aonde o Senhor me mandar. De repente, eu senti uma paz que não poderia compreender, uma paz inexplicável e uma alegria que invadiram a minha alma. E me levantei e gritei. Mas não sabia ainda dizer aleluia. Não sabia nenhuma música cristã, eu gritei. E algo aconteceu. Oh, meu Deus, algo aconteceu. Eu estava pulando no quarto. Mais tarde, quando vim para a América, eles estavam cantando o meu poema. Algo aconteceu e agora eu sei. Que ele me tocou e agora estou salvo. Linda canção, mas foi eu que escrevi o poema naquela época. E aí saí pulando, cantando. Algo aconteceu na minha vida, algo aconteceu. Então, Deus interveio milagrosamente na minha vida e me livrou do outro Deus, Buda. E me trouxe para o Pai Celestial em Jesus Cristo. Então fui para uma escola bíblica, me formei em 1958 e desde então já são 45 anos de ministério. E nunca me arrependi de ter me tornado cristão. Jesus tem sido minha fonte de alegria, felicidade, paz, vitória, tudo. E a tuberculose nunca mais voltou. Jesus me curou por completo. Então, quando oro diante da pia, eu digo: querido Deus, eu adorava outro Deus, mas não adoro mais. Eu tenho só um Deus, nosso Pai Celestial e o Senhor Jesus Cristo. Depois diz: não se prostrar diante de outros deuses. Nós não nos prostramos diante de outros deuses feitos de ferro, pedra, ouro, pedras preciosas, prata, mas muitas vezes nos prostramos diante do poder, do dinheiro, de outras coisas, também diante de pessoas, maridos, filhos, esposa e assim por diante. É muito fácil cair nesta armadilha. Então digo: Senhor, estou amando a minha esposa mais do que a Ti? Estou amando meus 3 filhos mais do que a Ti?
Estou amando o homem e a fama mais do que a ti, Senhor. Por favor, me revele tudo. Eu quero destruir esse ídolo diante de ti, Senhor. Todas as manhãs eu sondo o meu coração, para saber se há algum ídolo em meu coração. E se eu encontro algo, eu confesso a Deus. Não chame o nome de Deus em vão. Claro que não chamamos, que nós não clamamos o nome de Deus em vão, mas com facilidade, inocentemente, ao fazer alguma piada, usamos o nome de Deus. Mas mesmo isso é um hábito ruim. Deus não se agrada. Sempre que faço isso, eu me ajoelho diante de Deus e confesso todos esses pecados. E quarto, a Bíblia também diz que nós devemos guardar o sábado do nosso Senhor Deus, um dia de descanso, um dia para adorar em espírito e em verdade. Então eu digo, estou santificando o domingo, Senhor. Bem, no domingo temos 7 cultos. Não dá para não santificar o domingo, irmãos. Mas eu ensino o povo a santificar o dia do Senhor. Na nossa igreja, eu ensino firmemente o pessoal a devolver o dízimo e manter o domingo santo, antes de tentar receber bênçãos do Senhor. E eles devolvem o dízimo. E Deus abre as portas do céu. E realmente abençoa os dizimistas. Quando você quer que Deus intervenha na sua vida, 2 coisas você deve fazer, mais do que tudo. Guarde o domingo santo e devolva o dízimo ao Senhor. Quinto, então a Bíblia diz, honre seu pai e sua mãe. Meu pai tem 91 anos e minha mãe 90. Eles já estão bem velhinhos. Eu sempre me pergunto, você realmente ama e respeita seus pais? Tenho estado muito ocupado, viajando constantemente para a África, Europa, parte da Ásia, América do Sul. E fico sem tempo para passar com meus pais. Isso sempre me condena e eu ligo para eles. E lhes peço perdão. Mas eu sempre dou coisas a eles para não se sentirem abandonados. Eu compro carros e providencio um chofé. Também supro suas necessidades diárias e dinheiro para eles gastarem. Estou sempre tentando fazer o melhor para honrar meus pais, pois a Bíblia me ordena isso. E por estar fazendo isso, meus 3 filhos estão respeitando minha esposa e bastante respeitando a mim. Pois eles veem a minha vida e da minha esposa também, e acabam nos imitando. Estou muito feliz com isso. Isso é muito, muito importante. Eu não conheço a cultura americana, mas na cultura oriental, nós somos muito próximos dos nossos pais e quando ficam mais velhos, os filhos devem cuidar dos pais. É uma tradição no Oriente. E se você negligencia os pais, você é excluído da nossa sociedade. Essas tradições estão desaparecendo por causa da TV americana. Todo mundo assiste o modo familiar americano. Mesmo assim, eu ensino o nosso povo a dar o melhor para honrar seus pais, pois é um mandamento do Senhor. Sexto, não matarás. Não estamos de fato matando, não somos homicidas, mas estamos matando o próximo com ódio. Quando odiamos o próximo, propagamos nossa mente para matar, para destruir. Quando odiamos ao próximo, nós fazemos de tudo para machucar. E Deus não se agrada dessas coisas. Eu digo para mim mesmo,
para a minha própria felicidade, eu não tenho ódio. E se eu for odiar, esse ódio programado na minha mente se torna destruição para a minha própria vida. E digo, eu não posso odiar, eu perdoo. Eu sempre perdoo. E não tento matar meu próximo pelo ódio. E isso eu faço com cuidado diante da pia. 7, não adulterarás. Não estamos cometendo adultério de fato, principalmente na minha idade. O sexo oposto é a mesma coisa, homem e mulher. Mas quando eu era jovem, não era assim. Eu tinha sangue quente e tentações para minha volta. Era muito perigoso. É um milagre eu ter chegado tão longe em segurança. Todos os dias temos que confessar até mesmo as coisas que imaginamos na cabeça. E as pessoas dizem, isso não é pecado, é só imaginação. Mas o diabo lançou a semente na sua imaginação. E essa semente gerou fruto. Desde meu tempo de jovem, todos os dias, oro a Deus para arrancar todo pensamento fantasioso com o sexo oposto, para limpar meu coração e me tornar santo. O Espírito Santo te santifica, e quando você sente a presença de Deus, você não consegue cometer adultério. O Espírito Santo habita no seu corpo, e Deus está presente em você. Como você comete adultério junto com Deus? Não tem como, não dá. O temor do Senhor é muito importante para a vida cristã. Muitos não temem o Senhor. Eles amam a Deus e apreciam a graça e o amor de Deus, mas deviam também temer a Deus, sabendo que Deus é ira. Quando temos temor a Deus, temos que pensar 2 ou 3 vezes antes de cometer o pecado. E eu oro, Deus, que eu tenha o temor do Senhor em mim e que eu ande retamente diante de Ti, Senhor. 8, a Bíblia também diz, e eu digo para o pessoal, você pode não estar roubando diretamente, mas pode estar pegando algo sem a permissão do marido ou esposa, ou dos filhos, dos vizinhos. Muito facilmente roubamos livros, não devolvemos, pegamos, lemos e colocamos na nossa prateleira como se fosse nosso. Isso é muito comum. Muitos amigos meus pegaram livros emprestados e muito poucos deles me devolveram. Quando eu os visito, lá estão os meus livros na prateleira. Isso é um tipo de roubo, irmãos. Mas, mais importante, não devemos roubar a Deus. Não podemos roubar os dias nem os dízimos. Temos que ter muito cuidado com isso. E quando roubamos, temos que confessar. Não dirás falso testemunho. Muito facilmente nos levantamos e falamos falsos testemunhos. E falamos uns dos outros muito facilmente. E isso é o pior pecado, pois quando encontro com ministros e amigos e dizem, você já ouviu essa história? Você já ouviu o que aconteceu com aquela família? Algo assim, e por aí vai toda essa conversa. Me fazem sentir horrível, irmãos. Depois desse tipo de conversa, eu me sinto sujo. Todo dia eu oro, ó Deus, me ajude a não dizer falso testemunho. 10, não cobiçarás as coisas do teu próximo. Quando eu era jovem, eu cobiçava. Pois quando minha esposa e eu começamos a igreja, a gente morava em uma tenda bem pobre e comíamos uma comida bem ruim. Mas os vizinhos tinham carros bonitos, roupas lindas e tinham uma vida abundante. E em meu coração eu cobiçava aquilo. Mas agora eu não posso cobiçar, porque eu não posso ficar pobre.
Esse é o problema. Na minha cabeça, eu não encontro lugar para a pobreza. Tudo que eu vejo em minha mente é abundância. Por exemplo, irmãos e irmãs, suponhamos que eu visite cada um dos irmãos da igreja. Todos querem que eu os visite e passe ao menos uma noite em suas casas. Pensam em visitar 760 mil pessoas? Vocês pensam nisso? Eu passaria muito da minha vida para visitá-los. Eles me tratariam muito bem. Eu não teria nenhuma chance de ficar pobre. Quando eu era jovem, experimentamos muita pobreza, mas agora, pela bênção de Deus, não podemos mais ficar pobres. Eu digo a Deus, cerca de 50 anos atrás, quando eu vim de outra cidade para a Coreia do Sul, em um trem de terceira classe, eu não tinha dinheiro nem casa, absolutamente pobre. Mas depois de 50 anos, olhe para mim. Sou tão abençoado. Tenho uma linda esposa, muitas bênçãos de Deus, uma mulher talentosa, 3 filhos, uma boa casa, carro, dinheiro, igreja, tudo. E tudo isso veio do Senhor. Deus me abençoou. Eu nunca tive nada de mim mesmo. Deus tem me abençoado, tem me dado em abundância. Deus é abundante. Por experiência própria, Deus tem um desejo maior que o seu, meus irmãos, de te abençoar. Então, não precisamos viver cobiçando as coisas das pessoas, porque nós podemos ter em abundância. Se você dá seus dias e dízimos para Deus, você está abrindo espaço diante de Deus, para que Ele possa te abençoar mais e mais. Muitas pessoas não têm compreendido isso. Está tudo entupido em suas mentes, cheio de seus próprios desejos, anseios, mas se você liberar seu tempo, liberar seu dinheiro e abre um espaço diante de Deus, Deus abre as portas do céu e derrama bênçãos sobre a sua vida. Uma vida abundante. 4, o candelabro, o Espírito Santo. Depois de acabar essa parte da oração, estou pronto para entrar no lugar santo. Eu abro a cortina e entro no lugar santo. E ao entrar ali, eu vejo para a esquerda o candelabro de 7 pontas brilhando. Esse candelabro simboliza o Espírito Santo. E eles são 7 espíritos de sabedoria, de entendimento, de conselho, de poder, de conhecimento, de temor do Senhor e de santidade. Quando eu chego ali, eu olho para o Espírito Santo. Querido Espírito Santo, pela tua unção, dá-me da tua sabedoria. Me ajude a resolver os problemas pela tua sabedoria, Espírito Santo. Querido Espírito, dá-me entendimento, me ajude a entender a profunda verdade de Deus, para que eu possa compartilhar dela com o teu povo. Pai Celestial, dá-me o conselho para que eu possa resolver com sabedoria os meus problemas e dos crentes, Senhor. Ó Deus, dá-me poder para que eu possa curar os doentes, expulsar os demônios. Dá-me o conhecimento da Bíblia, dá-me o temor do Senhor, ó Deus. O temor do Senhor, quero ter o temor do Senhor, para eu andar retamente diante de Ti e não pecar, Senhor. Deus, me dê o temor através do Espírito Santo, Senhor, e dá-me a santidade pela Tua presença, e eu oro, especialmente quando você se aproxima do Espírito Santo. Você tem que saber que Ele sabe todas as coisas. Ele não é uma coisa, nuvem, chuva, nevoeiro ou algo assim. Isso é apenas simbólico. O Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No Antigo Testamento, por 4.000 anos, o Deus Pai tomou a frente de tudo, e por trás dele, o Filho e o Espírito em união operaram.
No início do Novo Testamento, o Filho Jesus veio e completou a redenção do ser humano. E quando ele subiu ao céu, veio o tempo do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e esta é a era do Espírito Santo. Ele habita em você, a igreja. Ele está por toda parte. Então, através da pessoa do Espírito Santo, temos cultos vivos ao Senhor. Assim, entender que o Espírito Santo é uma pessoa é muito importante. Em 1964, quando eu tinha 3.000 membros, de repente, minha igreja estagnou. Eu me esforcei, trabalhei, fiz de tudo, mas a igreja continuava parada nos 3.000. Então eu clamei a Deus, ó Deus, eu ficarei com apenas 3.000 pessoas? Mas ele não respondeu. Depois de uma reunião de oração, era um inverno muito frio. As pessoas saíram e eu fiquei sozinho em oração. Eu orava e abri meu coração pedindo a Deus que me enviasse mais almas. Aí eu acabei dormindo um sono profundo e senti que estava na presença da glória de Deus. E ouvi um lindo som vindo do Senhor. Você quer ver sua igreja crescer? Sim, Pai. Então ele respondeu à minha pergunta. Quando os israelitas passavam pelo deserto, se tivessem ido caçar codornizes, quantas eles pegariam? Eu disse, com as mãos? Tentar pegar as codornizes que voam, acho que não pegariam muitas, mas acho que teriam ficado com insolação no sol. Mas quando enviei o vento, quantas codornizes eles apanharam? Ah, elas caíam como poeira no acampamento, Senhor. Eles pegavam muitas. Você está tentando ganhar almas com sua própria força e ingenuidade. E está se exaurindo até a morte, porque não passa a depender do Espírito Santo. O vento do Espírito soprará as almas para o seu ministério. O Espírito Santo, eu sei, sou nascido de novo pelo Espírito Santo que habita em mim. Eu tive a experiência do batismo com o Espírito Santo e falo em línguas estranhas. Sim, eu tenho tudo do Espírito Santo. Então a voz maravilhosa veio. Esse é o seu problema. Você está tratando o Espírito Santo como uma coisa. Não trate o Espírito Santo assim. Ele é uma pessoa santa. Ele tem vontade, mente e emoção. Você deve se render a Ele. Ele deve ser seu companheiro mestre, seu sumo pastor. Não tente usá-lo. Eu tive tanto medo que acordei. Saí correndo até meu escritório e peguei o dicionário e procurei a palavra koinonia. Segundo Coríntios capítulo 13, versículos 14, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então, koinonia quer dizer comunhão, parceria, unidade. Eu não tinha isso. Eu o tratava não como uma pessoa, mas como uma coisa, tentava usá-lo. Então disse, querido Espírito Santo, confesso o meu pecado, porque por falta de conhecimento eu te tratei de uma forma impessoal. Mas tens sido pessoal todos esses anos. Sou eu que errei. Se eu tivesse tratado ao Senhor da forma certa, meus irmãos, eu teria pegado as coisas da forma que Deus queria. Uma pessoa deve ser reconhecida, amada, bem recebida e tratada com carinho. E o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem estado com você desde o dia em que você foi salvo. Você tem que recebê-lo bem, amá-lo, adorá-lo como pessoa. Aí, quando eu entendi que ele é uma pessoa, eu confessei meu pecado diante do Senhor.
por não tratar o Espírito Santo da forma certa. Espírito Santo, me perdoe, de hoje em diante tu és o meu sumo pastor. Eu não farei nada sem a tua permissão. E daquele dia em diante eu digo: Espírito Santo, eu te recebo, te honro, te adoro. Espírito Santo, eu dependo de ti. Vamos lá, Espírito Santo. Todo domingo, antes de pregar, eu digo: vamos lá, querido Espírito Santo. E ao terminar, eu digo: obrigado, querido Espírito Santo, pela unção. Hoje mesmo, antes de subir aqui, eu disse isso. E isso se tornou um hábito agora. O Espírito Santo é meu sumo pastor e companheiro. Não dá para ter comunhão com coisas. Não podemos ter comunhão com um cachorro, com os animais, pois não tem personalidade. Para ter comunhão, você precisa reconhecer, adorar e amar. Minha esposa é uma pessoa, então eu a reconheço, eu a amo. Então eu digo para ela coisas boas. De outra forma, teria um café da manhã frio. Então, quando o Espírito Santo é reconhecido como pessoa, você o adora. Eu digo todas as manhãs ao acordar: bom dia, querido Espírito Santo. Eu te amo, te honro, te adoro, vamos juntos. Me unja, querido Espírito Santo. Vamos fazer uma parceria no ministério em todos os serviços da igreja. Tu és o sócio majoritário e eu sou aprendiz, ajudador. Eu espero no Espírito Santo até ele iluminar o meu coração e me mostrar a sua vontade. E eu dou ao meu Deus toda a honra e toda a glória e sigo o que ele tem para me mostrar. Então, diante do candelabro, eu digo: querido Espírito Santo, eu te honro, te recebo, te adoro, te amo, e tu és o meu pastor e eu sou o teu parceiro. Vamos juntos hoje. Vá adiante que eu te sigo. E quando fiz isso, algo aconteceu. Quando fui pregar, eu senti outra dimensão da presença de Deus em poder, e a corrente que prendia a membresia dos 3.000 se rompeu, e de repente a igreja começou a crescer para 7.000 e muito mais. E eu resignei e disse: Senhor, onde nós vamos construir a igreja para 12.000 pessoas? Hoje nós temos 750.000 membros. Tudo isso foi por obra do Espírito Santo. Eu não fiz nada, só estava olhando. A obra que ele fez através de mim, ele que operou. Então, ao olhar para a direita, vemos o pão da proposição sobre a mesa. Você verá a mesa dos pães da proposição. Os pães são símbolos da palavra de Deus. Eu digo: Pai, obrigado pelo pão, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Obrigado pelo Logos. Obrigado pelo Rema também, Senhor. Sabe a diferença entre Logos e Rema? Logos é a palavra de Deus escrita e Rema é a palavra de Deus inspirada. Quando estava na faculdade bíblica, uma mulher muito bem-sucedida no Evangelho estava tendo um acampamento de verão no topo de uma montanha. Milhares de jovens participaram. E muitas pessoas caíam diante dela. Estava chovendo e o rio estava inundando. 3 garotas queriam ir para a cidade, mas tinham que atravessar o rio. Mas o rio estava enchendo com toda aquela correnteza de água. Então elas estavam bastante fortalecidas com aquele encontro de evangelismo. E abriram a Bíblia na passagem que Pedro andou sobre as águas. E disseram: Pedro andou sobre as águas, por que a gente não anda também? Não podemos ser covardes. Devíamos andar sobre a água e cruzar o rio para chegar do outro lado. Então, elas seguraram uma nas outras e se lançaram na água. Elas foram levadas pelas ondas e seus corpos foram achados no mar 3 dias depois.
Toda a mídia em massa e os jornais falaram desse caso perguntando: onde estava o Deus delas? Elas creram e oraram sinceramente e acreditaram em Deus. Mas porque Deus não as protegeu, porque Deus as deixou. Meu coração ficou muito atribulado naqueles dias, porque eu não era muito iluminado quanto à Bíblia. Muitas pessoas perderam a fé e muitos fizeram da igreja motivo de chacota. Mas depois eu achei a diferença entre logos e rema. Aquelas garotas entenderam logos muito mal. Logos é a palavra de Deus escrita, potencialmente sua, mas não praticamente sua. Rema é a palavra de Deus inspirada. Deus pega a palavra escrita e a torna viva, e a inspira no seu coração como palavra de Deus presente em você. Uma palavra específica para alguém específico para uma situação específica. Pedro não andou sobre a água depois de ter lido a história de Israel, atravessando o Mar Vermelho. Se Israel atravessou o mar, eu posso andar sobre as águas. Não, ele pediu rema. Se és tu, dê uma ordem para eu andar. Ele pediu um rema específico e Jesus respondeu: venha. Apenas Pedro andou sobre as águas, os outros discípulos viram. Pedro recebeu um rema, uma palavra específica para uma pessoa específica. Ele não saiu do barco pela palavra escrita, mas pela palavra que ouviu de Jesus Cristo. Aquelas garotas entraram na água pelo conhecimento, não pela fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E esta palavra de Deus é rema, não logos. Elas andaram sobre a água pelo conhecimento. E o conhecimento não pôde sustentá-las. Mas se tivessem ouvido rema, Deus cumpriria a sua palavra. Se tivessem recebido rema, teriam atravessado aquele rio. Pastor, o Senhor veio para Iodo sem um centavo e orou a Deus que supriu milhões de dólares para construir esta igreja. Então, eu te imitei. Se Deus te ajudou e se o teu Deus deu tudo o que tu tens, seu Jesus é o meu Jesus. Se o Senhor fez isso crendo em Deus, por que eu não conseguiria fazer? Eu fiz um empréstimo no banco para construir uma grande igreja e agora estou endividado. Deus é injusto? Eu te pergunto, se Ele te ajudou, por que não pode me ajudar? E eu respondi, eu não fui para Iodo em 1969 pelo meu conhecimento sobre a Bíblia. Mas Deus falou especificamente ao meu coração numa manhã em meu escritório. A sua obra aqui acabou, levante-se e vá para outro lugar e construa uma igreja que venha a caber 12 mil pessoas sentadas. E enviei mais de 500 missionários. E ouvi isso da boca do Senhor. Não foi uma palavra escrita, mas ouvida. Assim, eu tive fé e pude cumprir através de muitas dificuldades. Mas você saiu com uma fé falsa. Saiu apenas com conhecimento, não com fé. Muita gente confunde logos com rema. Mas é importante esperar no Senhor. Quando esperamos no Senhor, o Espírito inspira o logos em rema. Por trabalhar com jornal, recebo histórias interessantes de todo o mundo. Muitos anos atrás, recebi uma notícia interessante da África. Alguns de nossos irmãos se reuniam às segundas para um estudo bíblico. E estudaram sobre Pedro andando sobre as águas. Eles estavam todos louvando a Deus, e cerca de 12 ministros pegaram um barco e entraram em um lago. E uns 3 deles pularam dentro do lago tentando andar sobre as águas e todos se afogaram. Essa notícia chegou no nosso jornal. Muitos dos repórteres olharam para mim e disseram: por quê? Porque eram ministros maravilhosos, homens de Deus. Eles acreditaram e oraram e pularam na água e se afogaram. Porque Deus não os segurou. Foi a mesma situação, conhecimento e
a palavra de Deus inspirada, Logos e Rema. Quando você ouve ao Senhor, sabe, há umas 7.000 promessas na Bíblia. Todas elas são potencialmente suas. Potencialmente. Mas quando você ora e entrega a sua vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo pega as promessas em potencial e as inspira em seu coração como uma promessa feita a você. Na Coreia, um irmão teve um filho com diabetes. Esse filho estava tendo problemas pesados todos os dias para sobreviver. Ele foi ao encontro evangelístico e recebeu uma grande bênção. Conhecimento acerca de cura divina. Ele era um novo cristão e recebeu muito conhecimento sobre a cura. Ao pregar o conhecimento, minha intenção era que ele aprendesse e deixasse o Espírito Santo transformar aquele conhecimento em poder, Logos em Rema. Mas isso leva tempo. Mas assim que ele saiu, ele disse: de agora em diante, não vou mais dar remédio e injeção. Eu creio. A Bíblia diz isso. Aí, ele não aplicou a injeção no bebê. O garoto começou a se contorcer e a espumar pela boca. Foi horrível. Mas ele ainda dizia: está na Bíblia. Finalmente, um vizinho pegou a criança e levou ao hospital. E ele foi salvo por um triz. Esse homem veio a mim chorando e dizendo: esse Deus é injusto. Ele te responde, mas não me responde. Eu disse: irmão, eu espero de 3 a 5 horas no Senhor todos os dias, para que Ele me direcione em rema. E quando Deus diz o rema para mim, eu tomo posse. Mas eu não abro a Bíblia e aponto o dedo e digo: é isso aqui, isso está na Bíblia, e tomo para mim. Não funciona assim. Todas as promessas são potencialmente sua, mas não praticamente sua. Você deve receber da parte de Deus a direção, e isso é muito importante. Muitas pessoas têm experiências ruins em sua vida de oração porque elas se lançam pelo Logos e não pelo rema de Deus. Então, ao chegar diante do pão da proposição, eu digo: ó Senhor, obrigado pelo Logos, porque sem Logos não temos rema. O Logos é como arroz cru e o rema como arroz cozido. Há diferença entre os dois. Precisamos do Espírito Santo para cozinhar o arroz, para cozinhar a promessa. Deus, obrigado pelo Logos. É preciso que o Espírito Santo cozinhe o Logos e o faça arroz para eu comer. É assim que funciona. O altar de incenso e intercessão. Depois de adorar a Deus diante do candelabro, eu chego ao meio, onde está o altar do incenso. Lá os sacerdotes queimam incenso a Deus 24 horas por dia. E vemos a fumaça do incenso encher o lugar santo. Incenso é o louvor dos santos. E lá eu louvo ao Pai. Ó Pai, Tu és onipotente, podes fazer tudo. Eu creio em Ti. Eu nunca vou escolher o medo para me direcionar. Eu vou escolher a Sua vontade. Muitas coisas acontecem e eu me declaro amando e adorando a Ti. Nunca vou escolher o medo e a dúvida. Tu és onipotente, onipresente, onisciente e sempre estás comigo. Quando eu estava começando minha igreja, a esposa de um fazendeiro veio até mim e disse: Pastor, por favor, me dê o endereço de Jesus Cristo. Quero escrever uma carta para ele. Ela era ex-budista e quando ia ao templo e podia ver o ídolo no altar, ela se alegrava. Mas na nossa igreja não existia ídolo para ela dirigir suas orações. Mas eu venho à igreja, e eu quero conhecer Deus, eu quero ver a Deus, eu quero mandar uma carta para Deus. Você é servo do Senhor, mas não sabe o endereço do Senhor? Me desculpe, mas eu não sei. Me dê uma semana, eu vou conseguir o endereço e te digo.
Eu fiquei preocupado, orando: Senhor, aonde estás? A Bíblia diz: o Deus do céu, onde fica o céu? A terra é redonda e para quem mora no topo, o céu está lá. Para quem mora embaixo, de que lado está o céu? Onde é o céu? Pai, onde fica o céu? Onde está Jesus? Me mostra o endereço dele. Fiquei orando e um dia encontrei o endereço de Jesus Cristo. Que bênção de Deus! Lendo o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 20. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Eu disse: é isso, o meu endereço é o endereço de Jesus Cristo. No domingo seguinte, quando ela veio com um caderno, anote aí o endereço de Jesus. Mas primeiro escreva o seu. Ela anotou o endereço dela. Este é o endereço de Jesus Cristo. Ela ficou com raiva. Você está brincando? Não, não estou brincando. Eu abri a Bíblia onde eu li. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então Jesus está em você. Onde você estiver, ele estará. O seu endereço é o endereço de Jesus Cristo. Ele está lá. Quando você está na cozinha, ele está lá. Quando você está na fazenda, ele está lá. Quando vai ao mercado, ele está lá. Só que você não reconhece isso, mas Cristo está presente lá. Ele é onipotente. Ela respondeu: agora eu entendo, Jesus está comigo. Sim, ele é onipresente. Ele está com você o tempo todo. Não saia por todo lado procurando Jesus. Ele está tanto aqui quanto na Coreia do Sul. Então eu oro: Jesus, tu estás presente em todos os lugares, seja durante o dia como durante a noite, nos momentos bons, nos momentos ruins. Tu estás sempre comigo, tu és a fonte da minha vida. Querido Jesus, tu és onisciente, sabes de tudo. Sabes de tudo. Sabes meu passado, presente e futuro. Por isso eu entrego tudo em tuas mãos e não vou me preocupar, vou te seguir. Jesus, tu és onisciente, Criador do universo, não apenas criaste o universo, mas és o grande Deus, o Deus eterno, o governador da história do mundo. Na Coreia do Norte, onde há o comunismo, eles têm ideias estranhas, como a técnica das duas cadeiras. Segundo ela, o ser humano é o centro do universo. E o ser humano cria a história e controla o destino da vida humana. Isso é o anticristo, então oro. Deus, esses homens dizem que o ser humano é o centro do universo. Mas eu digo que Deus é o centro do universo. Eles dizem que o homem cria a história, que governam a história. Mas não, Deus criou a história. Pois a história é a história dele, não do ser humano. História é a história dele. É a tua história. Tu fizeste a história, criaste a história, tu és o governador da história, o governador do destino humano. Eu te adoro. Tu és maior do que todo e qualquer sistema de governo. És maior que todos os governantes do mundo. Ó Deus, cuide daqueles homens. Bem, ele vai fazer isso. Os americanos não precisam se preocupar muito com isso, porque estamos orando. Então, frente ao altar do incenso, eu dou louvor e oração para Deus. 7º, a Arca da Aliança. Finalmente eu abro a cortina e entro nos santos dos santos. Diretamente para a presença de Deus. À minha frente eu vejo a Arca da Aliança, que é coberta com uma chapa de ouro, o propiciatório. E lá vemos o sangue do testamento,
Uma vez por ano, o sumo sacerdote trazia o sangue de um animal e espalhava no lugar santíssimo. Através disso, recebeu redenção pelos pecados e tudo ficava bem. Agora, nesse propiciatório, vemos o sangue de Jesus. Lá vemos o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança. O sangue da nova aliança. Ali eu adoro o Senhor dizendo: Deus, por este sangue o pecado do mundo foi redimido eternamente. A justiça eterna se manifestou. Sabe, quando vemos o sangue de Jesus, esse sangue é a segurança de que Jesus levou os pecados do mundo completamente. Quando ele disse está consumado, em grego é tetelestai. É uma palavra que significa todas as dívidas foram pagas. Este é o real significado de tetelestai. Jesus pagou a dívida de todos os nossos pecados passados, presentes e futuros. Está tudo limpo, uma ficha limpa. E através desse sangue recebemos a justiça de Jesus. Como justo você é? Você é tão justo quanto Deus? Não. É um sentimento incrível saber que você é tão justo quanto Deus. Um ser humano nunca poderia conseguir isso por si mesmo. Mas nós, através de Jesus Cristo, nos tornamos a justiça de Deus. Você é a justiça de Deus. Por isso que podemos vir para a presença de Deus sem sentir nenhuma condenação. Este é o poder do sangue de Jesus Cristo. O sangue é a única resposta. Não é nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhum catecismo. O sangue é a resposta. O sangue escorreu como um rio pelo Antigo Testamento. Todo aquele sangue de animais, aquele sangue aponta para a realidade. O sangue do Filho de Deus, o sangue eterno. Quando vejo sangue, eu vejo o pecado completamente pago. E a justiça sendo manifestada, e adoro a Deus por esta maravilhosa bênção. Olho para o sangue novamente e vejo o derramamento de sangue que foi por nossa causa e a limpeza do nosso pecado. Jesus Cristo desarmou o nosso adversário. O diabo é o inimigo derrotado. Claro que ele ainda anda por aí como um leão, mas, como posso dizer, está blefando. As pessoas são enganadas pelo diabo, pois não entendem que ele está blefando e as pessoas ficam com medo e se tornam escravas. O medo é o meio que o diabo usa, mas quando conhecemos a palavra de Deus, o diabo fica completamente despido de principados e potestades, ele fica desarmado. E através da palavra de Deus, pelo sangue de Jesus, nós vencemos. Somos vencedores. Então, quando eu olho tudo aquilo, eu digo, Deus, eu sou livre do pecado e do diabo, e através de Jesus venci o diabo em cada área da minha vida e ministério. E ao ver o sangue, eu digo, esse sangue é o cancelamento da lei. A lei te obriga a trabalhar. E através do seu trabalho, segundo a lei, você nunca poderá atingir a justiça. Você se sentirá sempre condenado diante da lei, mas o sangue anula o poder da lei. A lei foi anulada através do Calvário. Agora, a lei não é um policial, é um espelho. Nos 10 mandamentos vemos um espelho. Se temos manchas no nosso rosto, a lei apenas nos ajuda a limpar o rosto. Mas o sangue não nos intimida, nem nos condena para nos levar para a prisão. A lei está anulada. E o papel da lei é nos mostrar como agradar a Deus. Eu sempre olho para os 10 mandamentos e busco nele o entendimento de agradar a Deus, sempre olhando para o espelho, colocando os cosméticos, usando a maquiagem certa. Eu sempre pego o meu espelho, a lei, olho e retruco
e digo, não, não é assim, e retoco a maquiagem. A lei é maravilhosa, mas o seu papel mudou. Todo o papel da lei foi anulado. Ela tem agora um novo papel, como um espelho, a nos mostrar, nos ornar apropriadamente para estarmos diante de Deus. Ao ver o sangue, eu digo, ó Deus, estou livre do medo da lei. E também digo, nenhuma obra humana é necessária para a salvação. E é preciso apenas crer, apenas crer. Agora, nenhuma conquista humana é necessária. Ao ver o sangue, eu digo, ó Deus, eu te agradeço pela libertação do pecado, Senhor. E a imputação da injustiça que ficou para trás e hoje nós estamos na justiça de Deus, a libertação do medo da lei do Antigo Testamento, a libertação da obra humana. Eu finalmente cito as Escrituras. Eu decorei isso em coreano. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículos 8 e 9. Nada das minhas obras é dom de Deus. Fé total, graça total, glória a Deus. Assim, eu visito o templo de Deus da entrada até a última parte, a presença de Deus. Quando eu faço essa oração do tabernáculo regularmente, eu consigo terminá-la em 30 minutos. E se quiser, fico mais tempo, 1 hora. E até mais, 2 a 3 horas. Depois disso, quando chego diretamente para a presença de Deus, eu faço a oração ondulada, como eu chamo. Quando jogamos uma pedra no lago, vemos as ondas se espalhando. Então, a oração ondulada começa de você, e depois as pessoas próximas a você, e então outras pessoas. Eu oro pela minha esposa primeiro, porque ela me ajuda muito. Sem ela, não sei como conduzir os meus negócios. Eu oro, Deus, por favor, ajude a minha esposa, que ela viva mais do que eu, Senhor, para que eu possa tomar conta de tudo. Eu oro para que Deus dê a ela mais capacidade, força e saúde. Depois, pelos meus filhos, meus pais, meus irmãos e irmãs, os presbíteros, diáconos. Eu tenho mais de 1.400 presbíteros e 50 mil diáconos. Aí vocês imaginam a dor de cabeça que tenho todos os dias. Depois, oro pelos missionários da igreja, pela Coreia e então pelos Estados Unidos. Todos os dias eu oro pelo senhor Bush e pelos Estados Unidos, pelos presidentes, pois na nossa geração na Coreia, somos o que somos por causa dos Estados Unidos, pois eu vivi a guerra coreana. Eu cresci durante aquele período. Mas, sem os Estados Unidos da América, teríamos sido completamente dizimados, pois nós fomos salvos pela intervenção dos Estados Unidos, que vieram e nos livrou da pobreza, da miséria, da escravidão, da guerra. Então, na nossa geração, de 50 anos acima, todos agradecemos aos Estados Unidos e nós prezamos muito essa nação. E a única forma de compensar isso é orando pela América. Mas meu coração está partido por ver a geração tão jovem que tem a cabeça vazia e não sabem nada. Eles manifestam e fazem coisas feias. E eu fiquei com muita chateação. Imediatamente me reuni com os membros e fizemos uma grande campanha com 70 mil pessoas. Na segunda vez, 100 mil, na terceira, 200 mil, e todos agitamos as bandeiras da Coreia e dos Estados Unidos, oramos pelo Bush, nós amamos a América e todos vocês.
Então, acho que temos que orar pelos nossos líderes e pelo nosso governo. E eu me sinto tão ligado à América, aos americanos, que tomo como responsabilidade orar pelos líderes da América e pelos americanos pelo resto da minha vida, e pela igreja americana e pelos meus queridos amigos, como o irmão Wendell, que é um grande amigo. E o irmão Pringle, da Austrália, é um grande homem de Deus. Esses jovens farão obras bem maiores do que nós. Deus vai usá-los poderosamente. Então, irmãos e irmãs, eu oro diariamente apenas com a oração do tabernáculo. Quando passo pelo tabernáculo, tenho um sentimento de plenitude no meu coração. Eu sinto satisfação, vejo o rosto sorridente de Deus, fico tão fortalecido na minha fé, eu saio e estou preparado para os desafios do dia. E eu espero que vocês coloquem em prática esta oração, para não vaguearem por aí na sua vida de oração, procurando por palavras e olhando para o relógio dizendo: uau, eu orei bastante, o quê? Só 5 minutos, pois não aprenderam a técnica de orar. Se você usar essa oração, você esquecerá do tempo. Pelo menos vai gastar mais de 30 minutos, garanto a vocês. É muito bom orar mais de 30 minutos. Você vai sentir uma tremenda unção ao ter comunhão com Jesus, com o Espírito Santo. Depois vai orar mais tempo e peço aos irmãos da igreja para orarem por 1 hora no mínimo e os ministros por pelo menos 3 horas, pois quando Cristo orava no Monte das Oliveiras, seus discípulos dormiam. E Jesus disse: vocês não conseguem ficar acordados por 1 hora e orar comigo? Orai para que não caiam em tentação. E ele repetiu isso 3 vezes, o que significa que ele orou por 3 horas. No Monte das Oliveiras naquele dia. Então eu peço aos meus discípulos para orar por 3 horas todos os dias. E isso funciona. A unção de Deus flui como um rio através dos discípulos e por toda a igreja. Meus irmãos e irmãs, que Deus os abençoe ricamente. Deus os abençoe. Muito obrigado. Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia, tem sido muito importante, foi muito bom fazer essa tradução, o pessoal tem pedido bastante. Muito obrigado de todo o coração, que Deus abençoe a todos vocês que têm possibilitado essa realidade, os colaboradores, ofertantes, dizimistas, que Deus abençoe vocês de uma forma poderosa. Juntos vamos levar a expansão do Evangelho. Muitas e muitas vidas sejam tocadas e abençoadas pelo nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus. Sucesso na sua caminhada.